Capítulo 5. O sangue da aurora. O forte da noite ardia. Não era o fogo limpo de uma lareira, nem a chama sagrada de um templo. Era um incêndio de guerra, alimentado por óleo, piche e o desespero de 3.000 homens do norte e do povo livre que se lançavam contra as muralhas negras. O céu acima da muralha, que por 7 anos conhecera apenas a estase cinzenta de uma noite perpétua, agora estava rasgado por flechas incendiárias que desenhavam arcos de luz laranja contra a escuridão. Osric Stark desceu ao pátio principal. Ele não corria. Reis não correm. Ele caminhava com a calma terrível de uma geleira em movimento. Em sua mão, a espada gelo, a lâmina ancestral da casa Stark, não a de aço valeriano que viria milênios depois, mas uma espada larga de bronze estelar e feitiços antigos, estava coberta por uma crosta de gelo tão frio que o ar sibilava ao tocá-la. Ao seu redor, o pesadelo havia se libertado. Os gigantes de Joramun haviam despedaçado o portão externo. As feras maciças, montadas por selvagens uivantes, entravam no castelo esmagando os mortos-vivos que a rainha cadáver havia erguido. Mas para cada esqueleto que os gigantes esmagavam, 2 irmãos juramentados, os corvos de gelo, escravizados pela vontade de Osric, avançavam. Eles lutavam em silêncio, sem gritos de guerra, sem gemidos de dor. Quando um braço era decepado, eles apenas trocavam a espada de mão e continuavam. Eram marionetes de carne congelada, extensões da vontade de seu mestre. Brandon Stark, o quebrador, abriu caminho pela carnificina. Ele montava um cavalo de guerra protegido por cota de malha, seu rosto uma máscara de fúria e tristeza. Ele viu o que seu irmão havia feito. Viu os corpos dos antigos lordes comandantes, arrancados de suas criptas, lutando com espadas enferrujadas. Viu a profanação da ordem sagrada. Osric, rugiu Brandon, sua voz lutando contra o clangor do aço. Acabe com isso. Liberte-os. Osric parou no centro do pátio, cercado por um círculo de cadáveres. Ele olhou para o irmão. Seus olhos azuis elétricos não mostravam reconhecimento, apenas uma curiosidade distante, como se estivesse observando um inseto barulhento. Liberdade é caos, Brandon, respondeu Osric, sua voz projetando-se magicamente sobre o ruído da batalha. Olhe para eles. Eles não sentem medo. Eles não sentem frio. Eu lhes dei a paz que o norte nunca pôde dar. Brandon desmontou. Ele sabia que palavras eram inúteis. Ele sacou sua espada de ferro frio. Então eu lhes darei o descanso. Os 2 irmãos colidiram. Foi um duelo de lendas. O ferro de Brandon contra o gelo de Osric. Cada golpe de Osric trazia o frio do túmulo. Quando as lâminas se encontravam, a espada de Brandon cobria-se de geada, o metal gritando sob o estresse térmico. Osric era mais rápido, impulsionado por uma vitalidade inumana, mas Brandon lutava com o peso da necessidade. Ele não lutava apenas por sua vida, lutava pela alma de sua casa. Enquanto os lobos lutavam no pátio, a verdadeira batalha acontecia na torre do comandante. Joramun, o rei para lá da muralha, não perderá tempo com os soldados. Ele sabia que cortar a cabeça da serpente não bastava se o coração continuasse batendo. E o coração era ela. A rainha cadáver estava na varanda, os braços erguidos para a lua oculta, tecendo os fios que mantinham os mortos de pé e os vivos escravizados. A magia irradiava dela em ondas visíveis de neblina azul. Joramun subiu as escadas correndo, seu machado de 2 mãos pronto. Ele encontrou a porta trancada por gelo mágico, mas ele não parou. Ele usou o cabo do berrante de inverno como um ariete. As runas antigas no chifre brilharam, anulando a magia de gelo, e a porta explodiu. A rainha se virou. Pela primeira vez, ela parecia incomodada. Ela gritou. Não foi um som humano. Foi um guincho psíquico que fez Joramun cair de joelhos, sangue escorrendo de seus ouvidos. Ele sentiu o frio tentando parar seu coração, tentando congelar o sangue em suas veias. Você é quente, ela sibilou, a voz ecoando na mente dele. Você queima. Eu vou apagá-lo. Joramun, lutando contra a paralisia, rastejou. Ele não conseguia levantar o machado. O frio era forte demais. Mas ele tinha o berrante. Ele não precisava soprá-lo com toda a força, isso derrubaria a muralha. Ele só precisava de um sopro de terra velha, de magia dos primeiros homens, para quebrar a magia dos outros.
Ele levou o berrante aos lábios rachados. E soprou. O som foi baixo, profundo, como o ronco de um terremoto. A torre estremeceu. O ar vibrou violentamente, quebrando os cristais de gelo que flutuavam ao redor da rainha. A concentração dela se partiu. No pátio, Osric vacilou. Pela primeira vez, sua espada baixou a guarda. O vínculo mental falhou por um segundo. Brandon viu a abertura. Ele não hesitou. Ele enterrou sua espada no peito do irmão. Não houve sangue. Apenas um som de cerâmica quebrando. Osric olhou para a lâmina atravessada em seu peito, depois para Brandon. A luz azul em seus olhos piscou, falhou e, por um momento breve e terrível, o cinza Stark retornou. Está frio, Bran, sussurrou Osric. No alto da torre, Joramon se recuperou. Com a rainha atordoada pelo som do berrante, ele avançou e desceu o machado. Ferro e bronze encontraram a carne branca e fria. Ela não sangrou. Ela se estilhaçou. Como uma estátua de vidro atingida por um martelo, a rainha cadáver explodiu em 1000 fragmentos de gelo e poeira estelar. No momento em que ela se desfez, o feitiço se quebrou. No pátio, os mortos caíram, voltando a ser carne inerte. Os irmãos juramentados, os corvos de gelo, pararam. Eles olharam ao redor, confusos, a loucura azul drenando de seus olhos, substituída pelo horror de acordar de um pesadelo para descobrir que suas mãos estavam cobertas com o sangue de seus aliados. Osric Stark caiu de joelhos. Ele não morreu imediatamente. O gelo que o sustentava estava derretendo, e com ele, os 13 anos de vida roubada. Ele envelheceu diante dos olhos de Brandon. Sua pele rachou, seu cabelo caiu. Brandon segurou o irmão enquanto ele se desfazia. A batalha havia terminado. O sol, pela primeira vez em uma década, começou a rasgar as nuvens no leste, lançando uma luz pálida e julgadora sobre as ruínas do Forte da Noite. Capítulo 6 – O nome apagado. O amanhecer revelou a extensão da atrocidade. O pátio do Forte da Noite era um abatedouro. Misturados aos corpos dos soldados e selvagens, estavam os pequenos ossos das crianças que não haviam sobrevivido à transformação, descobertos nas fossas sob a torre. Os sobreviventes da Patrulha da Noite, aqueles que haviam sido escravizados pela mente da rainha, estavam agrupados perto da muralha. Eles choravam. Homens feitos, guerreiros endurecidos, soluçavam como crianças. Eles lembravam de tudo. Lembravam de cada ato de crueldade que foram forçados a cometer, presos dentro de seus próprios corpos. Brandon Stark e Joramon estavam diante da árvore coração no bosque sagrado do castelo. A face na árvore, esculpida milhares de anos antes, parecia chorar seiva fresca. O que faremos com eles? Perguntou Joramon, apontando para os sobreviventes da patrulha. Eles são vítimas. Mas eles também são monstros. Eles são quebrados, disse Brandon, sua voz rouca. Se os deixarmos viver, eles espalharão a história. Eles contarão ao mundo que um Stark se deitou com o inverno e quase condenou a humanidade. Você se preocupa com a honra da sua casa, Joramon cuspiu no chão. Olhe para isso, Stark. Isso vai além de nomes. Não é sobre honra, Joramon. É sobre memória. Se os homens souberem que é possível, que um homem pode se tornar um deus através desse mal, outros tentarão. O poder de Osric veio da sedução. Devemos remover a tentação. Brandon se virou para seus capitães. Queimem os mortos. Todos eles. Não deixem nada para os corvos. Quanto aos sobreviventes da patrulha. Ele hesitou, o peso do inverno em seu coração. Deem-lhes a escolha. A espada, ou o silêncio. Aqueles que jurarem nunca falar sobre o que aconteceu aqui, sobre a rainha, sobre a feitiçaria, podem permanecer e reconstruir a ordem. Aqueles que não puderem carregar esse segredo, deem-lhes a paz do rei. A maioria escolheu a paz. Eles não conseguiam viver com as memórias. Osric Stark não teve um enterro nas criptas de Winterfell. Seu corpo, agora apenas uma casca seca e retorcida, foi queimado em uma pira separada, feita de madeira de represeiro para garantir que sua alma não voltasse. Enquanto a fumaça subia, Brandon Stark fez seu decreto final. Ele reuniu os escribas, os mestres e os bardos que acompanhavam seu exército. Escrevam isso, ordenou Brandon.
O 13º Lorde Comandante caiu em batalha contra os inimigos do reino. Ele foi corrompido. Ele caiu. Mas seu nome... Brandon olhou para as chamas consumindo o irmão que ele amara. Ele não tem nome. De hoje em diante, até o fim dos tempos, todos os registros de seu nascimento serão queimados. As estátuas com seu rosto em Winterfell serão destruídas. Seu nome será raspado das pedras da história. Ele não foi Osric Stark. Ele foi apenas o Rei da Noite. Uma lenda para assustar crianças, disse Joramon, entendendo a sabedoria sombria daquilo. Se tirarmos o nome dele, tiramos sua humanidade. Ninguém vai querer imitar um monstro sem nome. Exato, disse Brandon. Que ele seja um aviso, não um homem. Joramon reuniu seu povo. Nós voltamos para o norte, Stark. O pacto está cumprido. Mantenha sua muralha guarnecida. E nunca, nunca deixe outro rei coroar a si mesmo aqui. Nunca, prometeu Brandon. O exército de selvagens partiu, desaparecendo nas brumas além da muralha. Brandon Stark ficou para trás para supervisionar a limpeza. Demorou meses para que o cheiro de queimado saísse das pedras do Forte da Noite. Mas a mancha nunca saiu realmente. O castelo permaneceu sombrio, assombrado. A patrulha da noite foi restaurada, mas a regra foi escrita em sangue. A patrulha não toma parte nos reinos dos homens. A patrulha não coroa reis. Osric Stark foi esquecido. Com o passar dos séculos, seu nome desapareceu, suas motivações se tornaram pó, e sua tragédia se tornou um conto de fadas assustador contado por amas de leite. Ninguém lembrava que ele fez o que fez por amor. Ninguém lembrava que ele era um Stark. Mas, nas noites mais longas, quando o vento uiva através das rachaduras da muralha, dizem que ainda se pode ouvir o som de um homem chorando por sua rainha de gelo. E em Winterfell, nas criptas profundas, há um túmulo vazio, uma estátua com o rosto raspado, esperando pelo inverno que nunca termina. E assim, o nome foi apagado. Mas o frio lembra. Fim.